Alô em Cristo, Deus te abençoe, Deus te dê graça. Nós estamos no nosso estudo aqui sobre os fundamentos da fé cristã. Os, funda os fundamentos da fé bíblica. O que nós temos que entender a priori para termos uma fé constante, firme e estruturada. Então, estamos tratando desse assunto para nosso melhor crescimento, melhor e maior crescimento possível, tá, espiritual. Então, falamos alguns temas na aula passada. Quero fazer somente aqui um resumo, tá, para nós continuarmos avançando em nosso estudo sobre os fundamentos da fé cristã, da nossa fé. Então, nas aulas passadas nós vimos o quê? Na aula passada nós vimos sobre a respeito de Deus ser eterno e único. Falamos que ele se apresentou no Antigo Testamento como o Eu Sou para Moshe. Como tal, Deus é todo inclusivo, isto é, possui vários atributos. Entenda só, possui vários atributos, porque essa palavra inclusive tornou-se um pouco tanto complicada para se entender. Mas entenda, quando fala que Deus é todo inclusivo, está dizendo que Deus possui vários atributos, características e qualidades com os quais se apresenta ao homem. O verbo ser é especial em todas as línguas, pois não apenas contém a noção de ação, processo ou estado, mas indica atributo, ou seja, qualidade ou característica do sujeito, mostra o que é próprio e peculiar do sujeito em essência, natureza. É muito interessante que esse verbo seja justamente o nome de Deus. Eu sou. A expressão eu sou, ela pode ser completada com qualquer palavra que indique uma característica do sujeito. Por isso, na Bíblia, temos inúmeras passagens em que Deus mesmo se revela e apresenta a si mesmo como tais características ou nas quais o escritor faz isso. Por exemplo, em Bereshit 15, versículo 1, Deus se apresenta a Abraão dizendo: eu sou o teu escudo. E também em 17:1 ele diz: eu sou Deus Todo-Poderoso. Para Moisés e o povo de Israel, Deus disse várias e várias vezes: eu sou o Senhor. Visto que Senhor, na maioria das versões em português, é a tradução do nome Jeová ou Javé. Quando Deus se apresentou dizendo eu sou o Senhor, foi o mesmo que dizer eu sou o eu sou, ou eu sou o que sou. Então, quando Deus se apresenta no antigo pacto como eu sou o Senhor, é o mesmo que falar eu sou, ou eu sou o que sou. E essa frase, essa palavra, esse nome, eu sou o eu sou, ou o eu sou, é a mesma referência e inferência que tem quando Jesus fala que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Essas três definições, tá? Essas três características, essas três condições da persona divina, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, que fala da imutabilidade de Deus, ela está dentro desse termo eu sou. O eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Eu sou o eu sou. É o mesmo que falar. Sou mesmo ontem, hoje e serei eternamente, tá? É o termo claro, termo firme que fala da imutabilidade de Deus. No Novo Testamento, o Senhor Jesus, que é Deus encarnado, também se apresentou várias vezes usando o verbo ser. Por exemplo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 14:6, eu sou a ressurreição e a vida. Em João capítulo 11, versículo 25. E o apóstolo João declara: Deus é luz. 1 João capítulo 1, versículo 5. Deus é amor. Capítulo 4, versículo 8 de 1 João. Portanto, como podemos ver, a Bíblia está repleta de passagens que descrevem os atributos, as características, as qualidades de Deus, que são a sua própria essência e natureza. São tantos que seria impossível falar de todos eles adequadamente. Mas neste estudo, tá, que nós estamos fazendo aqui sobre os fundamentos da fé cristã, iremos destacar algum dos termos ou algum dos nomes que revelam características do caráter e da personalidade de Deus.
tá? E eu tenho certeza que você vai crescer e avançar bastante. Só no Evangelho segundo João, nós encontramos 7 citações do próprio Jesus falando eu sou. 7 vezes especificamente que ele falou eu sou. E completava com alguma característica, com algum adjetivo ou algo que revelava o seu caráter e a sua operação. Então, por 7 vezes em João, Evangelho segundo João, está escrito, dito por Jesus, eu sou. Por exemplo, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Então, são termos, né? É um termo, é uma declaração de si mesmo que só Deus fez no Antigo Testamento. E quando Cristo faz essa mesma declaração, esse mesmo uso do eu sou, ele está dizendo que ele é Deus com o Pai. Aleluia. Então veja, estamos vendo aqui princípios, fundamentos que realmente norteiam a nossa fé, mexem com a nossa fé, estabelecem a nossa fé, aviva a nossa fé e fortifica a nossa fé, tá? Você não pode simplesmente falar que você crê em Deus e não ter uma resposta para alguém perguntar por que você crê. Tem que haver uma estrutura. A nossa fé, ela não é apenas uma emoção. Não se trata de você sentir. Não é. Isso não é fé, tá? Fé, ela é uma estrutura espiritual, concisa, pronta, preparada, forte e inquebrável, que nós encontramos dentro das Sagradas Escrituras. Então, quando você vê uma pessoa falando que crê em tal... Não, eu creio em curas. Por quê? Qual é o sentido disso? Por que você crê? Quais são os porquês, os motivos, qual é a estrutura dessa sua fé? Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Eu creio na evidência das línguas. Por que você crê nisso? Explique. Estruture isso aí, para que haja compreensão. Então, isso é fé. Fé é uma estrutura bíblica, tá? É uma estrutura doutrinária acerca daquilo que você acredita. Então, nós estamos tratando desse assunto. Fundamentos da fé cristã. Falando do que nós cremos e por que nós cremos e como nós cremos em determinados temas que são doutrinas essenciais, elementares da nossa fé, do nosso crescimento espiritual. Então eu quero muito continuar servindo a você com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem colocado em nosso coração para abençoar a sua vida. Tá bom? Então vamos lá. Vamos iniciar novamente em Gênesis, tá? Bereshit, capítulo 17, versículo 1. Já lemos aqui um pouco atrás sobre esse assunto, agora eu quero explicar sobre um dos termos do eu sou, tá? Uma das características que vem após o eu sou. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Olha só, eu sou, já mostrou que ele é o mesmo que vai se revelar para Moshe lá na frente. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. O versículo anterior a esse, que é o versículo, o último versículo do capítulo 16, fala assim, ó: era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Presta bem atenção. O capítulo 16, verso 16, capítulo 16, verso 16 de Gênesis, tem esse versículo. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Aí, no versículo 17, no versículo 1 do capítulo 17 de Gênesis, vai falar assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Portanto, Deus apareceu a ele 13 anos depois do nascimento de Ismael, fruto do relacionamento de Abraão com Agar, a serva de Sara, sua mulher. Essa foi a tentativa natural, isso fazemos muito, né, de Abraão de cumprir o que Deus lhe havia prometido, ter um filho. Então Deus falou que daria a Abraão um filho. E ele viu que estava demorando. Sua esposa estava angustiada porque também não lhe dava filhos. A sua amada estava fechada. Escute, Agar não era estéril. Agar estava estéril. Há uma diferença muito grande em ser e estar. Tá? Então, guarda no seu coração. Agar não era estéril. Agar estava estéril
para que se cumprisse um propósito e nada antes disso atrapalhasse o cumprimento saudável, puro desse propósito que Deus tinha com ela e com Abraão. Se Deus não fecha a chamada de Sara, irmão, teríamos alguns problemas aí. Eu não vou falar agora porque o nosso tema não é esse, tá? E também vai causar uma série de polêmicas aqui que não é o intuito deste vídeo. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus para que você tenha crescimento e você consiga entender os fundamentos da fé cristã e você tenha firmeza na palavra de Deus, tá? Mas Deus fechou a sua amada e por alguns motivos. Enquanto não chegasse o tempo exato, e não somente a questão do tempo em si, não. Deus estava trabalhando na vida de Abraão, na vida de Sara, para que se cumprisse futuramente o que Deus queria fazer. Agora, se demorou para cumprir o que Deus falou que faria, não foi porque Deus demorado. Não, foi porque Abraão não estava pronto para que se cumprisse a palavra. E Deus fechou a amada de Sara por causa disso, esperando que Abraão estivesse pronto para o cumprimento da promessa. Aleluia! Então, esse é um assunto para um outro momento. Agora vamos lá. Como, porém, Sara, veja só, Abraão, tá? Antes de ler isso aqui, Abraão, ele se antecipou, ele queria ajudar Deus a lhe dar um filho, Deus a cumprir a sua promessa. Nós somos assim. Às vezes nós queremos dar uma ajuda natural. Não, irmãos, tem que cooperar com Deus de forma sobrenatural. Escute, Deus te prometeu coisa sobrenatural, coopere com Deus de forma sobrenatural. Pastor, como que eu coopero com Deus de maneira sobrenatural, sendo eu uma pessoa natural? Fé. A fé é algo sobrenatural. Ela é como um dispositivo que Deus colocou em você para que você pudesse acessar as riquezas espirituais e sobrenaturais de Deus. A fé não tem outra forma sobrenatural de você alcançar o que Deus falou para você, de você cooperar com Deus em relação àquilo que Ele falou que quer fazer, se não for através da fé. A fé é o maior dispositivo sobrenatural que nós temos dentro de nós e que foi plantado e colocado por Deus em nós. Foi o próprio Deus que colocou, tá? A fé que você tem não vem de você mesmo, ela foi dada por Deus. Ela foi plantada em você por Deus. Aleluia! Aí fala, portanto, Deus apareceu a ele 13 anos depois do nascimento de Ismael, fruto do relacionamento de Abraão com Agar, a serva de Sara, sua mulher. Essa foi a tentativa natural de Abraão de cumprir o que Deus lhe havia prometido, ter um filho. Deus prometeu a Abraão que ele teria um descendente e que sua descendência seria numerosa, como as estrelas do céu, capítulo 15, versículo 5 de Bereshit. Como, porém, Sara, sua mulher, estava estéril, Abraão tentou cumprir a promessa de Deus com o seu esforço natural, o que não agradou a Deus. Podemos afirmar isso porque o Senhor ficou 13 anos sem aparecer a ele, e quando apareceu, revelou-se como Deus Todo-Poderoso. Isso é de grande significado, tá? Obviamente também que foi logo após Ló se separar de Abraão, por causa das contendas que estava havendo entre os pastores de ambos, e aquilo poderia crescer e gerar até entre eles mesmos uma contenda, para evitar danos maiores, né, que alcançasse a família, a parentela entre Abraão e Ló, Ló e Abraão, tiver que separar. Cada qual seguiu o seu destino, cada qual seguiu o seu rumo, seguiu a sua vida, tá? Mas também influenciou muito Deus estar calado com Abraão, o fato de ele ter tido um filho com uma mulher que não era a mulher que Deus queria que ele tivesse. Ok? Em hebraico, Deus se apresentou a Abraão como o El Shaddai. Essa expressão quer dizer o poderoso, todo suficiente com um úbere. O poderoso, todo suficiente com um úbere. O úbere, ou mama, de uma vaca é o meio pelo qual ela dá seu leite ao seu filhote. Não é intrigante que essa palavra úbere esteja incluída no nome que Deus usou para apresentar-se a Abraão? Qual o significado de Deus ser todo suficiente com um úbere? Veja só, a palavra hebraica para o Todo-Poderoso significa todo suficiente com um úbere. Vou traduzir, com uma mama. O todo suficiente com uma mama. Olha isso aqui, irmão. Isso aqui é muito poderoso. Quer dizer que ele é a fonte de toda provisão e suprimento.
que precisamos, assim como o leite é tudo que o filhote necessita para viver. Especialmente no caso de Abraão. Nesse momento, Deus queria dizer que ele mesmo seria a fonte de provisão para que seu escolhido tivesse um filho e multiplicasse sua descendência. Abraão não precisava fazer nada, apenas nutrir-se dos elementos divinos provenientes do úbere de Deus através da fé. Embora Abraão tivesse 99 anos e Sara estivesse estéril, pela provisão do úbere divino, esse casal teria um filho. Irmão, Deus, ele promete e com a sua própria palavra sustenta o que prometeu. Tudo que tem que fazer é o quê? Crer. Eu só preciso crer. Aleluia. Apenas crer. E foi isso que aconteceu. Tempo depois, Sara teve um filho um filho de Abraão chamado Isaque. Em nossa experiência também passamos por situações assim muitas vezes. Sempre que tentamos fazer algo para Deus por nossa própria força, usando o nosso próprio jeito e capacidade, o máximo que podemos produzir é um Ismael e não um Isaque. Isto é, não o filho da promessa. Entenda, Deus não te promete nada para você alcançar com a tua própria força. Vou repetir. Deus não te promete nada para você alcançar com a sua própria força. Aleluia. Tudo que Deus promete, nós alcançamos e desfrutamos pela força de Deus e não pela nossa própria força. A tua própria força não te leva a lugar nenhum em Deus. Pelo contrário, ela te afasta das promessas que Deus tem para você. Ela te afasta das promessas que Deus tem para você. Então, um dos fundamentos da nossa fé é os nomes de Deus. Os nomes de Deus. E o que nós vimos aqui foi: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu sou autossuficiente com um úbere para poder prover a sua vida. Larga a mão de usar as tuas forças e te deleita diante do Senhor em fé. Lógico, você não ficará parado, vai cruzar os braços, nem as pernas numa cadeira. Não! Você vai para cima sem perder a fé, tá? E aquilo que exigir de você força física, não faça. Só faça aquilo que exige a sua fé, que você creia. Lógico, é uma fé que não te deixa parado. A questão, irmão, não é você agir, tá? A tua ação não anula a tua fé. Pelo contrário, a tua ação prova que você tem fé. A questão é você agir sem fé. Você tem que agir com fé. Não com força, mas com fé. Tá bom? Então, esse é um dos princípios elementares, um dos fundamentos da fé cristã, os nomes de Deus. Iremos ver um pouco mais na frente, nas próximas aulas, mais nome de Deus e o que significa para nós esses nomes e como nós podemos nos apossar das riquezas que estão por trás desse nome. E é isso que Deus quer. Te encontro então na próxima aula, no próximo encontro. Paz!